Hoje nós vamos, meus irmãos, dar continuação ao nosso tempo na Palavra de Deus, no livro de Esdras. E nós vamos passar hoje para o capítulo 3, o qual, junto com o capítulo 4, vão formar uma só mensagem neste domingo e na próxima oportunidade que tivermos da mensagem, porque temos a conferência na semana que vem e na outra semana teremos um outro pregador, mas logo depois retornaremos para continuar a mensagem de hoje. O bom de estar gravado é que você pode pegar depois o fio da meada para saber o que nós temos tratado. No livro de Esdras, irmãos, desde o começo nós temos proposto que a mensagem do livro, a mensagem de todo o livro é a seguinte: à luz da misericordiosa soberania de Deus, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. Continuando o ensino de Crônicas, também escrito por Esdras, ele está contando para o povo que voltou do cativeiro babilônico aquilo que Deus tem realizado na sua vida. E assim, tendo realizado essa obra, o povo é conclamado a responder ao que Deus tem feito soberanamente de uma maneira positiva, consagrando-se cada vez mais a este Deus. E agora, meus irmãos, chegando ao capítulo 3, nós vamos ver na mensagem de hoje esta lição maior aí. Clique. A grande ideia é: o compromisso com a restauração oscila diante da oposição. O compromisso com a restauração oscila diante da oposição. Nós vamos ver hoje, meus irmãos, que no capítulo 3, Esdras registra o entusiasmo, a disposição que aquele povo vindo da Babilônia, encontrando a cidade em ruínas, depois de se estabelecer, e cada um na sua cidade, nos seus povoados, eles começam com ímpeto, dispostos a fazer o que tem que fazer, mesmo no meio de uma oposição das pessoas que moravam na terra ao seu redor. Quem eram essas pessoas, irmãos? Vocês lembram lá em João capítulo 4, quando Jesus vai até um poço, e lá ele encontra sozinho com uma mulher? Essa mulher era o quê? Exatamente, samaritana. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, meus irmãos, são descendentes desse povo que vai se opor à obra de Zorobabel, Esdras e Neemias. Eles são descendentes de quem? Do resto dos israelitas, o reino do norte, que foram misturados com vários povos por ocasião do cativeiro assírio. Para você que não está muito bem com a sua história, vamos relembrar. O reino do norte, Israel e Judá, o reino do norte, Israel, foi levado cativo para a Síria e nunca mais retornou. Mas como que os assírios faziam? Eles pegavam os israelitas, levavam e misturavam em vários povos, pegaram gente de vários povos e traziam e faziam uma salada. Por quê? Você quebra a resistência do povo. Você quebra a identidade nacional e até na questão de religião daquele povo. Então, passado esse tempo todo, o povo que estava no norte, em Samaria, desce para a região da Judéia, de Jerusalém também. E é esse povo que vai transformar-se em uma oposição para a reconstrução de Jerusalém, do templo e de tudo mais. Mas isso vai ser mais assunto para a continuação da mensagem. Hoje nós vamos ver a parte em que o povo oscila para o lado bom. Depois nós vamos ver para o lado não tão bom assim. Diz assim a palavra do Senhor, Esdras capítulo 3. Vamos ler a uma só voz. Semana passada eu li sozinho porque era um quebra-língua de nomes, né? Não tem dessa vez. Dá para nós lermos juntos, ok? Vamos juntos? Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos.
conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então, eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que, pelo mar, trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadade e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. Seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Nosso texto de hoje, meus irmãos, mostra essa primeira parte quando o povo está motivado. No meio do caminho você percebeu que há uma nota de Esdras, que apesar da oposição, eles seguem em frente. E meus irmãos, nós estamos falando não apenas de uma oposição branda, mas uma oposição ativa, que poderia inclusive se tornar em algo fisicamente perigoso. Mas mesmo em meio a isso, o povo está disposto a encarar a obra, a encarar aquilo que tem à sua frente. Eles não estão recuando, muito pelo contrário. Nesse momento há um compromisso com a restauração, que ainda não oscilou para um desânimo, mas está disposto a enfrentar as dificuldades, porque para isso, diante do decreto de Ciro, eles saíram da Babilônia em direção a Jerusalém. Na primeira parte, meus irmãos, do nosso texto, do versículo 1 até o versículo 3, nós vamos entender a seguinte lição apontada por Esdras. Mesmo diante de oposição, o povo de Deus responde à restauração consagrando-se. Mesmo diante de oposição, o povo de Deus responde à restauração consagrando-se. Nessa primeira parte, meus irmãos, nós vamos ver que a primeira atitude, depois de estabelecido, nas crianças já acomodadas, todo mundo no seu quartinho, cada um na sua casa, ok, é fazer o altar. É uma atitude de santificação pessoal. Essa vai ser a expressão-chave dessa primeira parte da nossa mensagem. A primeira atitude do povo é se santificar, é se consagrar, é se dedicar ao Deus que os havia trazido desde a Babilônia até aquele lugar. No versículo 1, meus irmãos, diz que quando chegou o 7º mês,
Os israelitas já estavam em suas cidades, mas então o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Não bastava ao povo retornar e repovoar a terra. Através do rei Ciro, Deus havia deixado claro que o retorno tinha objetivos menores, é claro, restaurar o povo, restaurar a cidade, mas o objetivo principal e maior era a reconstrução do templo. Então, diante disso, meus irmãos, o povo não tinha como ter uma outra agenda. O povo estava focado naquilo que Deus tinha determinado pela pena de um ímpio, pela pena de alguém que não servia a Deus, que era o rei Ciro. Havia uma mensagem entregue para o povo, através daquele homem. Então, irmãos, o povo chega e ele chega unido. O texto diz, como um só homem, uma expressão que significa unidade, de propósito, de força, de dedicação. Há um renovado espírito nacional, depois de tantas décadas de cativeiro. Porém, mais do que isso, há também uma unidade espiritual movendo o povo. Meus irmãos, como é bom trabalhar com o povo de Deus dessa maneira. Eu convivi na igreja onde me converti durante um pouco mais de uma década, e obviamente há altos e baixos na vida de qualquer povo cristão, igreja, mas também na época do povo de Israel. Mas eu me lembro, meus irmãos, em épocas onde nós estávamos tão motivados. Eu me lembro quando foi a inauguração do nosso salão, que é o salão definitivo até hoje. A minha igreja foi construída, o prédio, né, em uma elevação, ele é de uma rua embaixo até uma rua em cima, a lateral de um morro. Então, à medida que a obra foi subindo, nós tínhamos o salão embaixo, nós tínhamos depois o próximo salão e finalmente o salão definitivo. Os andares de baixo foram se tornando em salas de EBD ou outras utilidades. E eu me lembro que para um determinado aniversário, o alvo era ter o prédio terminado. Meus irmãos, praticamente, no horário do culto, tinha gente saindo para tomar um banho rápido e voltando. Trabalhamos o dia inteiro. O meu pastor, que eu descobri ali naquele momento, que tinha talentos de marceneiro, de carpinteiro, fez ele mesmo púlpito, coisa que eu nunca me atreveria a fazer, porque não ia sair coisa bonita. Eu me lembro dele convidando o pregador daquela noite, e ele com seu lenço, limpando o resto do pó de serra que ainda estava no púlpito, que tinha acabado de ser feito. O chão tinha acabado de ser colocado, tudo, mas havia um espírito unido, em que, tendo começado bem cedo, de madrugada, fomos ficando ali o dia inteiro trabalhando, lado a lado com os pedreiros, apressando até os pedreiros, para que a coisa ficasse pronta. Da mesma maneira, meus irmãos, nós vimos num vídeo tão bonito aqui, da Junta de Missões, em uma trans, o povo motivado ao evangelismo. Meus irmãos, quando um povo tem tido uma resposta de Deus, de bênção, como este povo recebeu, que é a restauração, a nossa resposta em troca é a nossa consagração, é a unidade. Vamos falar de nós, que a comunidade Batista Videira precisa demonstrar como uma resposta a tanto que Deus tem nos dado. Perceba, meus irmãos, que muitas igrejas têm caído na falácia, no erro de tentar motivar o seu povo com frases bonitas. Vai virar o ano daqui a pouco de novo, lá vem as frases, 2016, o ano da vitória, o ano da conquista, o ano disso, o ano daquilo. E se faz grande mídia, e às vezes bonitos cartazes para motivar as pessoas. Agora eu quero dizer uma coisa para você, se o evangelho não é a minha motivação, o resto é motivação artificial. Se a maior restauração que Deus poderia fazer na minha vida, que é me tirar das trevas para a luz, já não me motiva a me unir com você, meu irmão, e trabalhar e gastar-me na obra do Senhor, nada é digno de ser motivação real. E esse povo, meus irmãos, então estava motivado pelo aquilo que Deus havia feito na vida dele. E aí no versículo 2 começa a mostrar quem é que está puxando o povo, quem é que está à frente do povo. E então o povo aponta o seu foco para a consagração ao imitar o gesto que Abraão tinha feito mais de 1000 anos antes. Ou seja, a primeira coisa que Abraão fez foi construir um altar quando chegou ali naquela terra. Uma das primeiras coisas também que o povo faz é construir um altar. O altar, irmãos, era um símbolo de consagração. Porém, mais do que isso, de reconhecimento dos seus pecados. Ora,
para que um altar de sacrifícios, de holocaustos, se não houvesse pecados? Para que um altar se não necessitasse de sacrifícios, como o perdão dos pecados dos quais os sacrifícios se aplicariam? É claro que também haviam sacrifícios pacíficos, isto é, de louvor e de gratidão. Mas qualquer um de nós compreende que diante da nossa natureza pecaminosa, das nossas lutas, o maior objetivo daquele altar era tratar os pecados do povo, tratar as falhas do povo. Então veja bem, meus irmãos, quando nós falamos de consagração, nós não estamos falando apenas de ter um culto animado. Quando nós estamos falando de consagração, nós não estamos falando de você trabalhar muito para Deus, não, mas também de um autoexame, de olharmos para a nossa vida, olharmos para o nosso pecado. Eu não sei você, meu irmão, mas às vezes cansa, não cansa? Chegamos à presença de Deus e às vezes chegamos de maneira tímida. Você sabe por quê, meus irmãos? Existem às vezes tantos cristãos que não evangelizam, que não têm ousadia na sua vida cristã. É porque existem cristãos que estão andando enfermos. E eu não estou me referindo a Zika, nem a chikungunya, não sei nem falar o nome do trem direito. Quando eu me refiro a estarmos enfermos, é enfermos de alma. É uma vida espiritual que está se arrastando. É perdão que não é feito, nem pedido e nem concedido. É vida de pensamentos poluída com a influência do mundo, da sensualidade. É um coração que carrega amargura, ira. É gente que não sabe se doar. E eu sei que eu poderia aqui ficar citando as obras da carne que Paulo nos fala em Gálatas, né? Mas nós podemos, meus irmãos, claramente olhar não apenas para a palavra, mas também para a palavra, mas olhar para a minha própria vida. Porque o apóstolo Paulo diz o que? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então o altar, meus irmãos, é colocado antes do templo ser construído. Porque os líderes desse povo, e o texto começa falando exatamente que os sacerdotes estão na frente, agora não é hora de Zorobabel, agora é hora do sacerdote, da liderança espiritual. Eles tomam a frente dizendo, vamos fazer o altar primeiro, porque o povo precisa ser tratado. Uma coisa nós precisamos ter claramente na nossa mente, meus irmãos, é que a sua vida não é santificada pela quantidade de conhecimento que você tem, pela quantidade de ministérios que você executa, ou aquilo que você faz na obra, a sua vida é santificada por pecado confessado e abandonado. Ponto, simples. É o exame diário da palavra de Deus. Hoje uma das igrejas que vão, desliga ali o ar, por favor, que vão participar no ano que vem também no uso do diário de oração silenciosa, graças a Deus por isso. O irmão perguntou, pastor, estou fazendo aqui a lista, é para comprar um para cada um ou um para o casal? Eu falei, não, é um para cada um mesmo. Porque o objetivo da sua devocional, meu irmão, é Deus tratar com você. Aqui é uma reunião 1 a 1. É você diante da palavra sendo confrontado. Nas palavras tão conhecidas de Jonathan Edwards, leia a Bíblia contra você. E esse povo estava sendo conclamado com a visão do altar, um altar de verdade ali, físico, que nós não temos mais hoje. A olhar para aquele altar que exalava o quê? Santidade, consagração, confissão de pecados, e aquele altar confrontar o povo da necessidade de se consagrar, de santificação pessoal diante da obra que o Senhor havia feito na vida deles. Você é grato pela sua salvação? A única resposta, meu irmão, que eu posso dar, que você pode dar, a salvação que nos alcançou é uma vida de santidade. Deus não está impressionado com o tamanho da sua oferta, do seu dízimo. Deus não está impressionado se você prega, canta ou toca. Deus não está impressionado se você trabalha ou faz qualquer coisa. Ora, você podia viver uma vida de evangelismo até 24 horas por dia. Se a minha e a sua vida não está em santidade, esses todos são ofertas sujas, manchadas.
Jesus levava isso tão a sério, meu irmão, porque ele ensina que se você, na hora de trazer a sua oferta, chegar aqui e lembrar o quê? Que seu irmão tem algo contra ti. O que Jesus fala? Deixa a sua oferta em stand-by, dá pause. Vai e resolve o teu problema com o teu irmão. Depois você vai e faz a sua oferta. O que Jesus está dizendo aí, meu irmão? Que a oferta é menos importante que uma vida resolvida diante de Deus e diante dos homens. Uma vida sem pendências, uma vida sem fiado, uma vida sem o tapete dessa altura de tanta coisa que está varrida para baixo dele. E assim, meu irmão, você e eu precisamos aprender diariamente a olhar para o nosso pecado e confrontá-lo diante de uma necessidade de consagração. Antes de qualquer serviço, consagrados ao Senhor. E detalhe, não algo esporádico. O texto fala que são restaurados os sacrifícios diários. Havia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Não apenas das festas que aconteciam, mas diariamente eram feitos sacrifícios. Da mesma maneira, diariamente nós somos chamados a uma vida de confissão de pecados e de consagração. Se alguém lhe perguntasse, por exemplo, meu irmão, como é que é ter uma vida consagrada? Primeiro, a sua vida seria um padrão? Não, pastor, mas ninguém é perfeito. Irmão, às vezes nós nos escondemos atrás de plenitudes, né? Obviamente ninguém é perfeito. Não, você sabe, né? A gente tem lutas. A gente começa a falar coisas tão óbvias. Ninguém é perfeito, todo mundo luta, todo mundo é pecador. Como se ninguém soubesse dessas coisas. Mas eu volto a perguntar, meu irmão, a sua vida seria um padrão? Pastor, mas pode isso? Paulo urge a Timóteo, torna-te padrão, exemplo, modelo, tipo dos fiéis. Como é que não tem precedente bíblico? O próprio apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É uma grande falácia, meus irmãos, quando alguém diz, não, porque ele era apóstolo. É porque é Paulo. Você nunca leu sobre Paulo para dizer uma coisa dessa. Paulo diz, eu sou o maior dos pecadores. E ao mesmo tempo, o mesmo homem escreve, sejam meus imitadores. Por quê, meu irmão? Porque eu posso sim, no meio das minhas lutas, dos meus pecados, ser padrão, e você também, de consagração. Segunda coisa, se alguém lhe perguntasse o que é uma vida consagrada, você saberia explicar a essa pessoa? Você saberia dizer a essa pessoa o que ela precisa ser e fazer para ter uma vida consagrada? Este era o papel, meus irmãos, de Jesua e os demais sacerdotes. Liderar esse povo para que eles pudessem compreender que a resposta à restauração que Deus esperava deles era uma vida consagrada, santificação pessoal. Mas o texto continua, meus irmãos, e o segundo ponto que ele nos traz está no versículo 4 até o versículo 6. Depois, de acordo com o que está escrito, diz o texto, celebrar a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. Em segundo lugar, mesmo diante de oposição, o povo de Deus responde à restauração obedecendo a lei. Mesmo diante de oposição, o povo de Deus responde à restauração obedecendo a lei. Primeiro que nós falamos, consagração pessoal. Segundo, retorno às Escrituras. Meu irmão, a comunidade Batista Videira vai comemorar o seu 100º aniversário, não voltando ao Senhor, e nós vamos falar da mesma coisa. A necessidade diária de retorno às Escrituras. E como é que isso acontece? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas o versículo 4, meus irmãos, Esdras já deixa determinado que agora eles voltam do cativeiro e não inventam moda, como dizia a minha vozinha. Eles não tentam fazer uma religião personalizada. Eles não trazem as religiões da Babilônia agora junto com eles. Diz o versículo 4, depois, de acordo com o que está escrito. A consagração, meus irmãos, deve ser seguida de obediência prática. O que está escrito, eu faço. Muitas vezes, diante do nosso devocional, no nosso momento de oração, nós somos prontos para prometer mundos e fundos. Já fez isso? A gente coloca lá no devocional. Oh, Deus,
agora eu vou ser assim assado. Ó Deus, agora vai. E eu escrevo lá, eu prometo. Eu vejo, meus irmãos, que às vezes Deus se sente como um eleitor diante de um candidato político no meu devocional. Você também? E eu prometo, eu digo, eu faço, eu vou fazer e tal e coisa. Mas depois, não apresentamos nada. O próprio Senhor Jesus, meus irmãos, advertiu aquele que ouve as palavras dele, mas não as pratica. Aquele que, diante da palavra, é advertido de algo, mas se vira e esquece rapidamente aquilo que foi advertido. Então esse povo, meus irmãos, diante da consagração que ele começa, a resposta deles continua como? Seguindo o que estava escrito na lei. Ipsiliteris, sem inventar moda, é o versículo 4. De acordo com o que está escrito, obediência, como vimos no capítulo 2, semana passada, né, foi um bom efeito colateral ou consequência do cativeiro babilônico. Apanharam, sofreram, quando voltam aprendendo a obedecer aquilo que Deus fala. E você pensa que é pouca coisa? O povo celebra a festa das cabanas, ou, na versão atualizada, a festa dos tabernáculos. E na festa dos tabernáculos haviam muitos sacrifícios, que na verdade, em Números capítulo 29, cobre o versículo 12 até o versículo 38, 27 versículos, descrevendo os sacrifícios da festa das cabanas ou dos tabernáculos. Porque alguns pensam, meus irmãos, que a festa do tabernáculo era só acampar, que era uma maravilha. O povo passava uns dias lá acampando. Quem não gosta de acampar, né? Bem, tem gente que não gosta, mas tirando aquele pessoal que não vive sem ar-condicionado, sem dormir ouvindo uma musiquinha e tudo mais, não dorme se não for na sua cama king size. Acampar é legal, é bacana, é joia. O povo não ia, meus irmãos, a lazer. A festa dos tabernáculos ou das cabanas era para lembrar que o povo havia sido peregrino no deserto por 40 anos. E enquanto eles eram lembrados do que eles passaram por causa de sua desobediência, lá no deserto, entre o Egito e a Terra Prometida, Números 29, 27 versículos descrevendo todos os sacrifícios e holocaustos que eles tinham que fazer. E eles fizeram. Por quê? Porque agora eles estão experimentando um retorno à lei, um retorno à palavra. Estão começando a obedecer coisas, meus irmãos, que ficaram centenas de anos sem serem praticadas, mesmo que estivesse tudo escrito. Está aqui, ó. Não no livro bonito como nós temos hoje, mas os rolos da lei estavam à disposição dos sacerdotes, mas eles desobedeciam. Desde a época de Josué, 500 anos de desobediência. Eles retornam às Escrituras. E no versículo 5, no versículo 6, nós vemos que não foi algo pontual apenas para a festa das cabanas. Eles continuaram regularmente obedecendo a extensiva norma da lei judaica de sacrifícios diários. E além disso, diz o texto, haviam sacrifícios extras que eram trazidos pelo povo. Aí, meus irmãos, vem a nossa pergunta. Como está escrito, tem sido a norma da minha obediência? Eu me lembro, meus irmãos, quantas vezes eu já conversei com pessoas, porque eu penso o seguinte, se não for o convencimento do Espírito Santo, a dureza da Escritura vai cair em uma terra mais dura ainda. E eu me recordo quantas vezes eu conversei com pessoas que me consultaram, pastor, o que você acha sobre isso, isso, isso? Eu digo, olha, a palavra de Deus diz, faça assim, dessa maneira, e assim você vai honrar o Senhor. A pessoa diz, pastor, mas isso é muito difícil. Dessa maneira não dá. Quantas vezes, meus irmãos, nós conhecemos o conselho da palavra e fazemos aquilo que nós queremos? Você já ouviu aquela explicação da definição de loucura? Já viu ou não? Não sei de quem é não. Definição de loucura é fazer a coisa do mesmo jeito, vez após vez, e esperar um resultado diferente. Eu corri e dei contra essa parede, o melado desceu, né, de rachar o crânio. 3 meses depois eu digo, eu corri, fui contra a parede e me machuquei, mas dessa vez vai dar certo. Dessa vez alguma coisa aconteceu com o meu corpo, com a lei da física, ou sei lá do que, eu vou atravessar essa parede. Eu vou conseguir? Eu vou de novo acabar com a cabeça rachada
porque eu estou insistindo em um curso de ação que claramente vai me levar para o mesmo lugar que me levou antes. Meus irmãos, essa é a história do povo de Israel. Lembra quando nós estudamos Juízes? Qual era o símbolo de Juízes em panorama, em síntese do Antigo Testamento? Uma espiral descendente. Porque o povo, vez após vez, após vez, após vez, fazia a mesma coisa. Caía em idolatria e desobediência. Deus oprimia o povo através dos filisteus, dos moabitas, dos amonitas ou quem quer que seja. Eles clamavam em arrependimento a Deus. Deus levantava um juiz. O juiz libertava o povo. Durante a vida daquele juiz, o povo ficava pianinho, obediente, tudo certinho. Morria o juiz. O que acontecia? Idolatria, desobediência, vez após vez. Centenas de anos. Por quê? Porque o povo não aprendia com seus próprios erros. Aí eu pergunto, meus irmãos, como está escrito, tem sido a norma da minha obediência? Você tem criado seus filhos como está escrito? Meu irmão, você pode ler todos os livros já escritos na face da terra sobre criação de filhos, bons livros, mas se você não colocar em prática, não vai acontecer nada. Você pode ler todos os livros que existem na face da terra sobre como ter um casamento piedoso cristão, mas se você não botar em prática, não vai acontecer nada. Você pode ler todos os livros e fazer todos os cursos que existem sobre evangelismo. Evangelismo explosivo, implosivo, nuclear, se quiser. Mas se você na prática não evangelizar, não há método, sistema, dica que resolva o seu problema. O que eu quero, meus irmãos, sintetizar aqui de forma muito simplória é que a fé cristã ela é extremamente prática. Deus manda pular e eu só pergunto a que altura. Deus manda fazer e eu vou obedecer e fazer aquilo que Ele manda. E assim, meus irmãos, quando a gente olha para essa expressão, como está escrito, nós percebemos que esta era a síntese da pessoa do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 4, ele está no deserto, jejuando, e o diabo se apresenta, Satanás se apresenta, lança 3 tentações. Você conhece o texto? Diante das 3 tentações, a resposta do Senhor Jesus, faminto, cansado, 40 dias de jejum, a resposta do Senhor Jesus é simples: está escrito. E ele cita 3 textos do Antigo Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E diz o texto, retirando-se o diabo, vieram os anjos e lhe serviram. Muitas vezes, meus irmãos, eu já falei isso várias vezes, né? Nós damos brechas ao diabo, porque ele não encontra o está escrito na minha vida. Ele encontra a racionalização com o pecado, a negociação com o pecado. A empurração de barriga das decisões difíceis que às vezes eu tenho que tomar. Para que eu possa viver em verdadeira obediência àquilo que a palavra de Deus nos confronta. Mesmo diante de oposição, o povo de Deus responde à restauração consagrando-se, ponto 1, santificação pessoal, e obedecendo à lei, ponto 2, o retorno às Escrituras. Nosso terceiro ponto dessa noite nos mostra que mesmo diante de oposição, o povo de Deus responde à restauração dedicando-se ao templo. E quando eu me refiro aqui dedicando-se ao templo, significando dedicando-se à missão primeira, principal, que Deus havia dado e pela qual havia restaurado o povo para Jerusalém. O povo então responde à restauração de Deus dedicando-se ao templo, versículo 7 em diante. No versículo 7, meus irmãos, nós vemos o eco, uma cópia da preparação do primeiro templo. Diz o texto que deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, e aí deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Ciro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro, porque Ciro tinha autorizado. Interessante, meus irmãos,
Salomão, na construção do primeiro templo, fez a mesma coisa. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 2. E como Crônicas foi escrito por Esdras, há o eco. Esdras está mostrando para o povo. Nós estamos numa empreitada similar aos nossos antepassados. Assim como o rei Salomão pediu que viesse do mar por Jope o cedro para a construção do templo, nós vamos fazer a mesma coisa. A única diferença é que Salomão tinha azeite e coisas para trocar em abundância. Esse povo tinha, porque Deus também providenciou através de Ciro, o rei da Pérsia, para que eles tivessem moeda de troca para comprar os materiais para o templo. No versículo 8, a obra começa no segundo mês, pois o primeiro tinha sido ocupado com a celebração da Páscoa. E de novo, irmãos, é um eco do passado. O templo de Salomão também foi começado a sua construção no segundo mês, depois da Páscoa. Isso está em 1º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1. O que Deus está fazendo aqui, meus irmãos? Deus está com aquelas coincidências. Nosso Deus é muito interessante, como Ele faz isso em toda a palavra. Com seus detalhes, com as suas coincidências, entre aspas, Ele está mostrando para o povo: vocês estão em algo especial. Esse projeto que vocês estão não é qualquer projeto, ele não é humano. Mas existe uma continuidade histórica daquilo que vocês estão fazendo. E aquilo que vocês estão fazendo hoje vai refletir no futuro em algo muito importante. O que é isso? Já expliquei. Neste templo, o Messias um dia entraria e o Senhor Jesus de verdade entrou. Ou seja, meus irmãos, o projeto que eles estão, a missão que Deus tinha dado, é uma ótima resposta à fidelidade e à restauração que Deus tinha demonstrado sobre esse povo. No versículo 9, ele repete 2 vezes, no 8 e no 9, que as obras eram supervisionadas, havia um cuidado, um zelo especial com aquela empreitada. Porque eles sabiam, meus irmãos, que o destino, o futuro do seu povo dependia disso. E nós sabemos que, inclusive, o futuro da obra da redenção dependia da construção daquele templo. Na continuação do nosso texto, versículo 10 até o versículo 13, o capítulo termina com um cenário paradoxal. Não sei se você prestou atenção quando nós estávamos lendo, mas ele fala de um contraste. Chegamos a um momento quase de tirar o fôlego, porque você consegue com a imaginação pensar o que estava acontecendo naquele momento ali em que os alicerces são lançados. O baldrame, como se fala aqui no norte, né? O fundamento, os alicerces haviam sido colocados. Reações completamente opostas apareceram diante dos alicerces lançados do templo. Uns celebravam e gritavam de alegria. Outros choravam e lamentavam. Cânticos responsivos traduziam uma alegria natural, voluntária e real por parte daqueles que tinham, digamos assim, de meia-idade para baixo. Os de meia-idade para cima tinham uma atitude diferente. Os de meia-idade para baixo celebravam, eles nunca tinham visto o templo de Salomão e nem testemunharam a destruição dele. Eles provavelmente nasceram na Babilônia ou saíram de Jerusalém bebês e não tinham visto o templo de Salomão, uma das obras mais maravilhosas do mundo antigo. Os de meia-idade para cima, os mais anciãos, não só conheceram o templo de Salomão, como testemunharam a sua destruição nas mãos de Nabucodonosor. Esses choravam em alta voz, traduzindo um sentimento de profunda tristeza, lembrando do seu passado, lembrando do templo sendo queimado e os artefatos do templo sendo tirados e levados para a Babilônia. Antigamente, meus irmãos, eu pensava que este choro era por causa do tamanho do templo. Mas eu comentava com a minha esposa, nada no texto mostra isso. Nada no texto mostra que o choro é de lamento porque eles viram que a dimensão do templo, só tinha os alicerces, né? Apresentavam que era maior ou menor do que o templo de Salomão. Não. Eu penso, meus irmãos, que eles entenderam o momento de profunda reflexão e humilhação. Sim, o Senhor nos abençoou com ouro e prata para construir este novo templo, mas Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. A palavra usada aqui para amor significa amor leal, amor pactual,
amor de aliança. O que o povo está cantando, para ampliar essa letra, é o seguinte: Deus é bom. O seu amor, a aliança com Israel, dura para sempre. O lançamento dos alicerces mostra que Deus não nos abandonou, que Deus está conosco. E eu creio, meus irmãos, que vai até além. Eles estavam lembrando, chorando, as palavras de Jeremias em Lamentações capítulo 3, que diz assim, dá mais um clique. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me, apesar das correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Palavras do profeta Jeremias enquanto o povo era levado para o cativeiro. Eu penso, meus irmãos, que essas palavras chegando até o povo naqueles anos de cativeiro, agora estão sendo lembradas por esses anciãos que choram. Sabe por que eles choram? Porque aqueles alicerces, aqueles pedaços de pedra colocados nos buracos sobre os quais subiriam as paredes, era uma comprovação palpável, sólida, concreta, de que Deus não os havia abandonado. Meu irmão, você não é chamado para construir um templo. Deus não deseja que você construa um prédio. Esta era a missão deste povo, no capítulo 3 de Esdras. Mas Deus tem uma missão específica para a sua vida. Deus tem uma missão geral para todos nós, que é proclamar o seu reino e o seu evangelho. Deus tem uma missão, uma ocupação e um propósito específicos para a sua vida. Qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido o seu retorno ao Deus que já lhe deu tudo o que você realmente precisa na sua vida? Tem ou existiriam limites para a sua consagração? Tem ou existiriam limites para aquilo que você julga que Deus merece de você? Será que eu e você não temos nos escondido atrás de frases feitas? Deus merece muito mais do que eu tenho dado, como se nós não soubéssemos disso. Mas será que você, meu irmão, minha irmã, na prática, tem respondido a este Deus em santidade, em serviço, que seria a suma desse último ponto? Em retorno à palavra, segundo ponto.
Ou você tem se contentado a vir aqui domingo após domingo? Não, pastor, o senhor falou, tenho feito a minha devocional. Parabéns. Eu tenho para mim, meu irmão, que se a eternidade nos revelasse o quanto que o diabo lê da palavra, nós ficaríamos envergonhados. E quanto que ele conhece disso aqui? Nós ficaríamos envergonhados. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos essa atitude? Deixa eu até confidenciar uma coisa que foi um momento até estranho, 2 ou 3 grupos de vida atrás. A minha aplicação pessoal diante de uma devocional foi chegar à conclusão de que eu estudo pouco. E a reação do meu grupo de vida foi achar aquilo engraçado, achar aquilo estranho. Meu irmão, o dia que você achar que você já estudou o suficiente, nesse dia você já começou a se declinar. Quando eu me preparava para a nossa aula da EBD de hoje, e eu revirava velhos livros já tão amarelados, aos quais eu assinei a data há mais de 20 e tantos anos. Eu quase que consegui ouvir esses livros dizendo para mim se fosse possível, né? Outro tempo, né? Eu sei que é impossível você revisitar cada livro que você pode possuir. Eu sei que é impossível você revisitar cada pedaço de conhecimento que você pode adquirir. Mas a pergunta que eu tenho, meu irmão, é que há limites para a sua consagração? Será que você, no fundo, você já está lá dizendo, olha, já tenho dado o suficiente. E pelo amor de tudo que é mais sagrado, eu não estou me referindo ao seu dinheiro. Porque, meu irmão, dar dinheiro é fácil. Muitas vezes, meus irmãos, nós ofertamos como algo que sirva como um analgésico à nossa consciência. Para cobrir o quão pouco nós fazemos. Eu não evangelizo, mas afinal de contas eu dou tanto para missões por mês. Mas o mandamento do Senhor permanece que Ele quer ouvir de nós a palavra sendo proferida, sendo proclamado, o evangelho sendo pregado. Eu tenho acompanhado meus irmãos em 20 e tantos anos de ministério, pessoas que se escondem atrás de tantas desculpas. Pastor, agora, eu estou no momento, agora eu não posso, eu estou me preparando para o Enem. Tá bom, meu irmão, tá jóia. Pastor, passei no Enem, passei na faculdade, vou começar agora. Jóia, então agora o irmão vai se consagrar, né? Não, pastor, é que agora eu vou ter muitas aulas. Estou num momento muito delicado da minha vida. Ok. Porque além também eu vou fazer cursinho, porque eu tenho que fazer um concurso. Ok. Aí passa no concurso, termina a faculdade, ou está terminando a faculdade. Irmão, agora vai consagrar. Não, agora eu tenho que fazer o... Como é que é o nome daquele treino de final? TCC. É que na minha época não chamava assim. Agora estou fazendo TCC, pastor, estou quase que nem um louco. TCC. Para onde eu olho, eu vejo essas 3 letras. E a vida da pessoa desaparece, não pode fazer mais nada, porque agora tem TCC. E aí entrega o TCC, agradece a Deus nas redes sociais. Deus, obrigado. Irmão, agora, bora consagrar? Não, é que agora eu vou começar após, pastor. Isso eu não soube? Saiu outro concurso, o edital acabou de sair. Aí passa no concurso, termina após. E aí, irmão, agora vamos consagrar. Agora não dá, pastor, meu filho nasceu. E assim vai. Desculpas. Meus irmãos, sinceramente, eu gostaria que o nosso Deus fosse menos educado do que Ele é. E varresse da minha boca e da minha mente quaisquer desculpas que eu possa ter. Que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem dado. Tomarei o cálice do Senhor e anunciarei o nome do Senhor todos os dias da minha vida. Que essa seja, meus irmãos, o desejo de consagração de cada um de nós. Que vidas equilibradas, vivendo o propósito de Deus, seja realidade na vida de cada um de nós, do mais jovem até o mais velho. Vidas que estejam dispostas a viver de maneira consagrada, retornando constantemente à obediência da palavra,
e vivendo uma vida de serviço. Vamos orar. Deus querido, clamamos esta noite para que a Tua palavra venha nos constranger de tal maneira que nós tenhamos realmente uma crise, um conflito interior. Que tudo que nós ouvimos hoje, ó Deus, venha mexer com nossas fundações, com nossos conceitos, com os nossos paradigmas, com os nossos complexos, com nossos preconceitos. Venha mexer de tal maneira, ó Deus, que nós possamos repensar. Que nós não necessitemos, ó Deus, do cativeiro, do castigo, mas que a obediência, ó Deus, seja uma resposta natural ao Teu amor, uma resposta do nosso amor. Há tanto que o Senhor tem nos dado. Ah, se 1000 vidas eu tivesse, diz o velho hino, todas eu daria ao Salvador. Que seja esse o nosso desejo, Deus. Enquanto isso, tem misericórdia de mim, pecador. Que nós possamos, ó Deus, ir à Tua presença em profundo arrependimento pelas desculpas repetidas que temos dado para não Te servir. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos os homens e mulheres de Deus que Tu desejas e que de verdade podem Te glorificar. Nós oramos essa noite no bendito nome do Senhor Jesus. Amém e amém.